Lucas 18, de 1 a 8. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. E durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra que, como sempre, pega no nosso pé, mexe conosco, com a essência da vida cristã, que é a fé. A parábola que Jesus nos conta sobre essa viúva, essa mulher insistente, que dia e noite vai à porta do juiz pedir que faça justiça para com ela, é para nós um exemplo de como nós devemos ser insistentes na oração, perseverantes e sem desanimar. Insistente, perseverante e sem desânimo. Assim como a viúva está batendo a porta desse juiz, dizendo: por favor, atenda-me, veja a minha situação, nós não podemos fazer a oração dos acomodados. A nossa oração deve ser como a da viúva: insistente, persistente e consistente. Ou seja, deve ser a oração de quem acredita, de quem busca, de quem tem confiança, a oração de quem sabe quem é o nosso Pai. Jesus nos ensinou. Na oração do Pai Nosso, essa oração foi ensinada por Jesus. Então, esse juiz, ele é injusto. Entretanto, o nosso Pai não é injusto. Ele é justo. E Jesus quer mostrar: se esse juiz injusto foi capaz de ceder a essa viúva, porque ela foi insistente demais com ele, você acha que nosso Pai não nos ouve? Não nos fará justiça? É verdade que a justiça de Deus não é a nossa, pois Deus Pai não é um justiceiro, mas Ele é justo. O que é o justiceiro? É aquele que se vinga, né? A primeira coisa que Jesus faz é podar, é polir o nosso coração, para que Ele procure compreender numa dimensão muito maior as realidades da vida que nós não conseguimos entender. A gente fecha a nossa vida num espaço pequeno, reduzido, de alguns anos, que a gente acha que é a nossa expectativa de vida. E a gente limita isso, para não, o Senhor tem que fazer a sua obra na minha vida assim. Deus não vê nessa dimensão. Então,
Deus não é aquele pai que nos dá da forma que nós pedimos. Mas Ele nos dá melhor. Meu pai, meu saudoso pai, sempre falava isso. Deus dá para nós o melhor. Primeiro, Ele nos guarda para Ele. Ele não quer que nós percamos o elo da salvação. E isso é fundamental da nossa súplica e da nossa confiança. É tão triste quando a gente vê, como nós ouvimos hoje alguns depoimentos, de pessoas que se perdem na caminhada achando assim, não, mas eu tenho direito a ser feliz. E come a própria condenação. Não é? Vai buscar a própria condenação. E muitos dizem, mas eu já pedi tanta coisa para Deus e não fui atendido. Eu já pedi tanto para Deus e não consegui. Eu vou dizer para você, eu também, meu irmão. Mas hoje, anos depois, muitos anos depois, eu louvo e agradeço a Deus por não ter atendido muitos dos pedidos que eu insistentemente fazia e achava que era aquilo que ia resolver a minha vida. Um deles, em relação a uma atividade profissional. Eu trabalhava numa empresa e surgiu um emprego num banco, um concurso num banco estatal. E eu estava lutando muito para dar os meus primeiros passos profissionais. E eu estudei muito, mas estudei muito mesmo para passar naquele concurso, que eu dizia, se eu passar nesse concurso, a minha vida vai ser maravilhosa, tal. E eu não passei. E eu me lembro que todos os dias que eu passava de ônibus, quando eu ia para o trabalho, eu olhava aquele banco estatal, aquele prédio com aqueles vidros de aço e com aço escovado, aquela coisa. Eu falei, eu vou trabalhar aqui. Estudei muito e eu não passei. Eu fiquei tão frustrado que eu cheguei a fazer até algumas expressões que eu não deveria ter utilizado, dizendo Ele não olha pra gente, Deus não olha pra pobre. Deus... Falei uma série de coisas. O que aconteceu? Alguns anos depois, e não foram muitos, esse banco foi extinto. E a instituição que eu trabalhava cresceu e eu cresci junto com ela. Cresci junto com ela. Se eu tivesse passado naquele concurso, eu estaria desempregado. E teria voltado a zero na minha caminhada. Deus me preservou. Então, quando a gente diz dessa forma, como eu estava colocando, essa é a resposta dos desanimados, daqueles que não conseguem mergulhar o nosso coração em conformidade com Deus, como aconteceu comigo. Então, veja bem, às vezes nós dizemos assim, não, tem que ser assim porque Deus quer. Não é verdade que as coisas estão assim porque Deus quer. Muitas coisas estão erradas, muitas coisas não deram certo, porque Ele não queria que fosse assim. O Senhor não pactua com o erro. E o Senhor conhece o hoje, o ontem e o amanhã. Então, nós não podemos simplesmente dizer, Deus quis assim. Mas uma coisa é certa, Deus permitiu por algo melhor, que um dia nós iremos entender. Porque o Pai não quer que nós nos revoltemos. Ele quer que nós lutemos pela vida. Ele quer que nós lutemos pela verdade e pela justiça. Mas você sabe que há muitas coisas neste mundo que dificultam, impedem o reino de Deus acontecer. São situações colocadas pelo ser humano.
são limites humanos, são situações humanas, coisas que nós não compreendemos com os nossos limites. E não podemos deixar de ser insistentes com Deus, de buscarmos no coração dele, que o nosso coração esteja unido ao coração dele. Nós não podemos deixar de buscar a justiça, a verdade, a presença de Deus no meio de nós. É o que o nosso mundo, é que a nossa vida mais necessita. Se em algum momento ou situação da sua vida, da nossa vida, a nossa fé nos deixou desanimados, ou os nossos corações não foram sintonizados com o Senhor, e aquelas nossas orações não foram ouvidas, não foram atendidas, isso é mais um motivo para orarmos com mais insistência ainda, com mais confiança, com mais esperança de que nós não podemos viver sem a presença amorosa de Deus. Não desanime da oração, meu irmão. Não desanime da oração, minha irmã, porque nessa vida nós podemos perder tudo, mas a fé jamais. Essa palavra é muitíssimo para mim e essa palavra é para você que hoje se coloca aqui em oração. E você pode tomar posse dela para que ela entre na sua vida e provoque uma grande transformação. Amém. Vamos pedir porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Só que temos que pedir. Pedir, 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 louvar, bendizer, agradecer. E no momento certo a resposta vem. Às vezes a resposta não vem como aquela que nós gostaríamos, né? Naquele momento. Mas fique sabendo, vem a melhor resposta. O que é melhor para cada um de nós. É verdade. Gente, eu peço a você que estenda a sua mão em direção à tela para que a gente possa fazer um clamor. A Luzia também está colocando aqui os pedidos que nós temos anotados, estão aqui. E nesse momento nós vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas realidades, os nossos clamores, os nomes das pessoas pelas quais você está orando. Nós vamos fazer isso. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por passar pela nossa vida mais uma vez nesse dia, de uma forma maravilhosa, levantando a nossa fé, dizendo para cada um de nós que é preciso se levantar, que é preciso ser insistente, que é preciso não desanimar, que é preciso ser confiante. É isso que você está fazendo agora. Por isso, o Senhor permitiu que você, nesse momento, estivesse aqui com esses irmãos que estão em várias partes do mundo rezando nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós os pedimos hoje unção de milagres, unção de curas e unção de libertações na vida desses vossos filhos e filhas que estão clamando aqui nesse momento. E eu peço para você, meu irmão e minha irmã, faça para o Senhor o seu pedido agora. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. salve a Rainha, Mãe de misericórdia, vida, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós pedimos a você, não saia dessa transmissão sem dar o seu like, que é esse sinal de positivo, que você clique ali. Por quê, gente? Isso é evangelização.
Cada vez que você faz isso e coloca alguma coisa, escreve, digita ou coloca alguma imagem, alguma manifestação sua, a plataforma vai distribuir para mais pessoas. Isso é maravilhoso, porque tudo isso que você viveu junto com seus irmãos aqui, muitas outras pessoas irão viver. Então, para você que hoje está fazendo isso, não deixe de dar o seu like. E se você que está passando pela primeira vez por esse momento de oração, 2 convites. Primeiro, venha rezar com a gente ao vivo, todos os dias, de segunda a sábado, às 18h30 no nosso canal do YouTube, Prof. Cláudio Silva. E da mesma forma nós pedimos, se inscreva. Vai aparecer depois um sininho, você clica no sininho também. Todas as vezes que tiver algum lançamento aqui, você vai ser notificado. E todos os dias tem postagem aqui. Fique com Deus, Deus abençoe, amanhã estaremos juntos.